Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por a Movery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Movery Hub. Estamos aqui direto do estúdio da MIT Technology Review no lançamento do Energy Summit Report. Como convidada, super especial, Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale. Falaremos hoje sobre o papel da mineração na transição energética. Ludmila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, o prazer é todo meu. Bom, para começar o papo, eu acho que seria interessante você falar um pouco do que a Vale está fazendo. A gente discute aí transição energética, energia, o que a empresa de mineração está fazendo ligada à transição energética a ponto de ter uma diretoria de energia e descarbonização. Muito bom. Bom, primeiro, acho que vale a pena ressaltar que transição energética hoje está no centro da estratégia da Vale. Então, não somente na questão do escopo 1 e 2, que é o escopo 1 das operações e o 2 da parte de energia, mas também na parte de clientes. A gente se posicionar como, de fato, entregar soluções de baixo carbono para o nosso cliente, que é a siderurgia, que é um setor que hoje emite por volta de 8% do total de emissões aí globais. Então, a gente tem um compromisso muito importante. Além disso, a gente setou compromissos bem agressivos para 2030. Então, a gente tem que reduzir 33% das nossas emissões de escopo 1 e 2 para 2030, net zero para 2050. Várias empresas também seguiram nessa linha. A gente tem algumas metas intermediárias, 100% de energia, todo o consumo nosso de energia no Brasil, a meta era 100% de renováveis até 2025, a gente bateu essa meta em 2023 e a gente tem uma meta de 100% global até 2030. E a gente também tem uma meta de 15% de reduções das emissões para o escopo 3, que é justamente nessa cadeia dos nossos clientes. Então, a gente tem metas bastante ambiciosas, E aí, o que você perguntou? O que a gente está fazendo? Muitas coisas. Mas, do escopo 2, a gente tem um portfólio de energia no Brasil, Junto com... A gente está sempre em JV, que é uma joint venture, com outras empresas. Então, a gente tem um portfólio de ativos de energia no Brasil. No mundo, a gente está buscando parcerias também, principalmente nas nossas operações do Oriente Médio, Lá, o combustível fóssil é o principal no grid, então a gente está buscando combustíveis renováveis. E para o escopo 1, a gente tem trabalhado nas nossas diversas processos. Então, hoje, os maiores emissores são o diesel, que a gente usa na mina e na ferrovia. E para isso, na mina, a gente está estudando algumas opcionalidades. Então, a gente está estudando a opcionalidade de fazer um retrofit, fazer uma mudança no caminhão fora de estrada, que são caminhões enormes, são 3 a 5 andares assim, de um prédio, é grande, não é o caminhão que a gente vê assim na estrada, eles chamam fora de estrada, justamente porque ele é muito grande, e então fazer essa substituição por etanol, onde a gente está trabalhando nisso. A gente também tem para algumas minas a eletrificação, pode ser um caminho, então a gente também está estudando isso. Aumentar o blend de biodiesel é outra opção que a gente tem estudado. E para a ferrovia vai um pouco nessa mesma linha de etanol e de biodiesel também. Então, a gente tem 2 ferrovias, uma no norte e uma no sudeste, e a gente está olhando isso. Um outro grande emissor, no nosso caso, é o carvão antracito, que a gente utiliza num processo produtivo que a gente chama de pelotização, que é uma aglomeração, você pega o minério de ferro, junta e ele vira uma bolinha, e isso vai para o siderurgista. E nesse processo a gente utiliza, então, o carvão antracito e o gás natural. E a gente está olhando algumas alternativas de trocar um pouco a questão de qual minério que a gente pode utilizar, assim como a substituição desse carvão por carvão vegetal, biocarbono, que a gente chama, por novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E o gás natural a gente está olhando a substituição pelo biometano. Então, em linhas gerais, é isso que a gente está fazendo, focado, obviamente, no escopo 1 e 2. Legal, Ludmila. Você falou um pouco do escopo 1, 2 e 3. Eu acho que quando a gente pensa no net zero, descarbonização, ele é muito mais do que as próprias operações, Você tem que olhar para fora. E quando você fala do escopo 3, como você mencionou, fala da preocupação que a Vale tem com o uso
na ponta com os clientes, ou até no escopo 1, com os próprios fornecedores, né, da seleção dos fornecedores que vocês fazem, para determinar, né, toda a cadeia de descarbonização. E a gente lá no Energy Summit fala muito, né, que a transição energética, ela não vai ser conduzida só dentro do setor de energia, não só as empresas de energia olhando para ela, os 3 tipos de energia que a gente usa aqui, né, óleo e gás, energia elétrica, biomassa. Então a gente realmente vê que decisões que a Vale toma afetam os fornecedores dela, dos clientes dela e, obviamente, toda a cadeia de energia. Fala um pouco mais dessas ações de Horizonte 3, né, que você mencionou aqui, de como é que vocês estão ajudando os seus clientes a se descarbonizarem também, e também do Horizonte 1, né, como é que funciona esse processo aí de seleção dos seus fornecedores que vão ajudar a Vale a ser cada vez mais próximo de net zero. Não, perfeito. Bom, primeira coisa é que a gente não faz nada sozinho. De fato, para fazer a transição energética, a gente precisa criar esse ecossistema, com todo mundo junto. E a Vale está precisando turma e parceria. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento dessas alternativas, a gente está falando em desenvolver essas alternativas com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Então, só para dar um exemplo, no caso do escopo 3, começar com o escopo 3 que você começou, a gente assinou mais de 50 memorandos de entendimento com vários clientes para estudar várias possibilidades, de novos produtos que a Vale vem desenvolvendo. Então, só para te dar um exemplo, a gente desenvolveu o que a gente chama do briquete de ferro, que ele é um aglomerado. Então, tem uma pelota, né, que é uma bolinha que vai para o alto forno e para uma outra rota da siderurgia, eu explico mais tarde. E o outro é o briquete, que aí ele tem uma forma assim, como um pãozinho, e é a mesma coisa. E a beleza desse produto novo é que, como a gente não precisa do carvão antracito neste processo, ele pode utilizar o gás natural, porque ele vai com menos temperatura, então precisa de temperaturas muito altas para ele ficar nesse formato, né, e poder ser transportado. Isso reduz muito as emissões no nosso cliente final. Então, isso foi um desenvolvimento que a Vale vem fazendo ao longo dos últimos 30 anos, muita gente envolvida, tecnologia aplicada. Então, esse é um exemplo. E o outro exemplo, ainda no escopo 3, é a questão toda dos mega hubs, né, que são os complexos industriais, que a gente quer, junto com o cliente, atrair, né, esses investimentos em algumas regiões do mundo onde a gente tenha uma energia competitiva, né, e fazer o HBI, que chama Hot Briquette Iron, que é um intermediário para uma rota mais descarbonizada da siderurgia. Então, isso são 2 exemplos, né, de vários que a gente está trabalhando com os clientes, nessa parte toda do escopo 3, e na parte do escopo 1 a gente também tem assinatura de vários acordos com os nossos fornecedores, justamente para fazer esse desenvolvimento. Então, é uma questão de pesquisa e desenvolvimento, junto com eles, na parte da tecnologia. E a gente utiliza para fazer quando a gente construiu o nosso roadmap, né? E ele, obviamente, vai se moldando porque a tecnologia vai avançando e a gente vai tendo mais visibilidade. Então, a gente tem uma sopa de letrinhas que a gente usa, mas a gente olha os fornecedores do ponto de vista do supply, se a gente vai ter o insumo energético, né, alternativo, naquele custo e na quantidade necessária, se a tecnologia vai estar madura o suficiente no período, né, que a gente precisa para descarbonizar. A gente usa o TRL, né, Technical Readiness Level, para medir qual que é o grau, né, de maturidade dessa tecnologia. A gente, obviamente, faz também uma análise se aquela solução que está sendo proposta, ela de fato entrega uma redução importante de emissão. E, por fim, se a gente consegue, de fato, fazer essa implementação nas nossas operações, porque vai requerer uma mudança, uma gestão de mudança da forma como a gente opera. Então, isso tudo ponderado é que dá a direção, né, de quais são as soluções que a gente vai implementar. E isso tudo, como eu falei, a gente faz com os parceiros. Então, o parceiro dos equipamentos, o parceiro que vai prover a solução, né, do insumo energético e, no caso do escopo 3, os clientes também. Então, bastante coisa. E essa escala de TRL, né, ela às vezes varia, né? Algum fornecedor está mais pronto, né? Está um nível de prontidão maior, outro menor. E como é que você mede o nível de TRL da solução como um todo, né? Às vezes algum cliente anda mais rápido ou mais lento, né? Um fornecedor também. E juntando essas duas
palavrinhas que você mencionou, ecossistema, é uma palavra que a gente fala o tempo todo, né? O Energy Summit é feito, né, construído através da união das 5 pontas do Innovation Stakeholder Model do MIT, que diz que um grande ecossistema funciona quando você tem uma integração entre universidades, grandes empresas, governo, startups e investidores, né, que são 2 pontos que se tornaram muito importantes a partir dos anos 2000, né, com o boom da internet, depois foram para outros setores também. Conta para a gente um pouco, primeiro, né, 2 perguntas em uma. Primeiro, um pouco desse conceito de Mega Hub, né, que envolve vários atores, né, para você ter o processo como um todo, e depois já puxando o gancho de como é que a Vale está se relacionando com esses outros atores da ponta do ecossistema, né, ou seja, universidades, governo, startups e investidores de outras naturezas. Perfeito. Vou começar com a parte da siderurgia para explicar um pouco. Bom, como que funciona hoje? Hoje, a siderurgia mundial, ela tem 2 principais rotas. Uma rota que a gente chama do alto forno, onde você tem o uso, né, a aplicação do minério de ferro e do carvão mineral aglomerado, que a gente chama de coque. Para essa produção, para cada 1 tonelada de aço produzida, você emite 2 toneladas de CO2. Então, em média, obviamente, global no mundo, algumas plantas são mais eficientes e tal, mas em geral nesse patamar de emissão. Então, porque o carvão, né, ele precisa de altas temperaturas e quando você coloca isso dentro do processo, ele faz essa emissão de CO2. Tem uma outra rota já existente no mundo que a gente chama da rota elétrica, que é o forno arco-elétrico. Essa forma de produzir aço, ela usa sucata, né? E ela usa o que a gente chama de metálicos, que é o Hot Briquette Iron, então, que é o HBI, né? E aí, esse HBI hoje, a forma que ele é produzido, processado, ele utiliza o nosso aglomerado, briquete ou pelota, né? Que então são as bolinhas ou o pãozinho, que coloca dentro de um forno, usa o gás natural, e esse gás natural, então, produz esse outro produto intermediário que, junto com a sucata, vai para a rota elétrica. A rota elétrica, com gás natural, ela emite para cada tonelada de aço 1 tonelada de CO2, porque ainda utiliza o gás natural e, enfim, então ainda tem uma emissão. O que a gente estava discutindo, né, com os clientes e que muitas das siderúrgicas, principalmente os europeus que estão um pouco mais avançados nessas discussões, eles estão tentando colocar em prática, utilizar essa rota elétrica, mas ao invés de usar o gás natural nesse processo intermediário, usar o hidrogênio verde. E aí, juntando tudo isso, então, o conceito do Mega Hub seria fazer um estabelecimento, né, de plantas de HBI acopladas, né, em lugares onde a gente consiga produzir o hidrogênio verde a partir, né, de energias renováveis, então produzir esse hidrogênio verde, para, assim, combinar o minério de ferro com o hidrogênio verde e produzir esse HBI, que seria um insumo importante para essa rota elétrica. E, obviamente, o forno elétrico usando energias renováveis, e a gente conseguiria chegar quase a 0 ou até 0 emissão na produção da cadeia de aço. Então, esse é o conceito do Mega Hub. Depois você me fala se ficou claro. E aí, quando você perguntou um pouco da questão do ecossistema e dos diversos atores que precisam estar envolvidos para a gente conseguir chegar, de fato, à redução de níveis assim, muito expressivos na questão do CO2. Então, quando a gente fala, e a Vale vem trabalhando nesse sentido, então, você comentou, né? A primeira coisa que é muito importante são os governos estabelecerem as suas regulações, né? O governo brasileiro tem feito um esforço muito grande, e eu diria até bem sucedido, de colocar as leis e regulações em prática, né? Então, como eu comentei, a Europa um pouco mais avançada nesse sentido de regulação e tal, e outras regiões vindo, acompanhando, né? Mas talvez não na mesma velocidade, eles começaram antes, mas já estabelecendo essas regulamentações. E um fato positivo que eu acho que a gente está fazendo no Brasil é que o governo está montando todas essas políticas, né, públicas para que esse ecossistema possa acontecer, mas está ouvindo a indústria também, o que é muito importante, e a gente vem conversando, dando todo o apoio que é necessário. Um outro ator muito relevante, obviamente, são as empresas, né? A indústria. E a gente, nessas parcerias que eu comentei, a gente também vem trabalhando muito em conjunto, tanto na parte dos nossos fornecedores, quanto na parte dos nossos clientes.
Tem toda uma parte, você falou também do ecossistema de startups, isso é muito importante. A gente hoje tem uma área da Vale que a gente chama de Corporate Venture Capital. A gente está alocando $100 milhões para justamente identificar que startups poderiam nos ajudar nesse nosso desafio, né, da descarbonização. Então, como exemplo, a gente tem algumas empresas, né, do grupo que a gente montou para isso, até com a questão de mineração circular. Então, essa parte do ecossistema a gente também está presente, que é importante a gente estar entendendo o que né, esse mundo das startups está fazendo. Tem a questão, obviamente, da academia, né? A gente está aqui, a gente tem parceria com vocês, mas tem com várias universidades do Brasil também, para identificar estudos, né, e teses que estão sendo construídas e a gente entender um pouco também da evolução técnica sobre esse assunto e outros relacionados, né? Então, assim, se não existe esse ecossistema, o mundo não vai conseguir descarbonizar e a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos de travar ali no 2, 1,5 grau. Então, é muito importante, tem que ir todo mundo junto e, obviamente, a Vale não vai fazer nada sozinha e, por isso, a gente abraça esse ecossistema nessas diferentes atores. Legal, Ludmila. O relatório, né, o nosso relatório Energy Summit Report, a gente mapeou as 10 mega tendências de transição energética, uma delas eram materiais, né? A gente, realmente, uma dessas mega tendências a gente vai fazer. E a gente percebeu exatamente o que você falou, né? Mesmo nessa visão, né, que você olha que materiais, mineração, uma coisa muito ligada só a corporações, você vê que esses atores, de fato, são críticos em andarem juntos, né? As novas visões que as startups têm, né? A regulação que o governo estabelece, a pesquisa acadêmica que faz, muitas vezes, os TRLs mais baixos avançarem, né, de uma maneira mais rápida, determinada. Então, assim, é super interessante a capacidade de investimento, óbvio, de empresas como a Vale, de investidores de private equity que olham esse setor, também são críticos para esse ponto avançar. Você mencionou um item aqui que eu queria jogar uma luz para a gente falar sobre o hidrogênio verde, né? Assim, eu acho que é uma discussão que o Brasil está realmente avançando muito rápido. Teve um painel de hidrogênio verde lá, com a Associação Brasileira de Hidrogênio Verde, dentro lá do Energy Summit, falando sobre as perspectivas. Na época, a regulação ainda estava na discussão, avançou bastante em relação a isso. Como é que você olha esse cenário de hidrogênio verde no Brasil, que é o país que tem... A gente brinca lá com o Lars, né, que ele sempre fala que os países nórdicos são mais limpos, etc. e tal, né? A gente tem a segunda matriz elétrica mais limpa do mundo, só perde para a Noruega, que tem uma população do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, um país com 200 milhões de habitantes, que chega a 90% quase de matriz elétrica limpa, é um país que realmente tem condições de liderar, né, esse movimento. Quando você soma isso, essa geração elétrica limpa, com o hidrogênio, faz o Brasil ser um potencial ator crítico. Então, como é que você olha, né, essa questão do hidrogênio verde aqui no Brasil? E, obviamente, você falou que a Vale já está fazendo coisas relacionadas a hidrogênio verde. O que vocês poderiam falar mais sobre isso? Assim, sobre hidrogênio verde, em relação principalmente ao Brasil, eu sou muito entusiasta, porque o Brasil tem todas as condições para produzir talvez o hidrogênio mais competitivo no mundo. E o que são essas condições? Primeiro, a gente tem uma geração renovável abundante. A nossa matriz energética, ela é baseada em elétricas, então, assim, 60% hoje é hidrelétrica. Isso dá um conforto, né, na geração importante, porque tanto solar quanto eólica são intermitentes, e aí você precisa dessa base, só que essa base não é térmica, essa base é hidrelétrica. Então, isso dá uma vantagem comparativa importante. Afora isso, todo o investimento que foi feito em grid, né, e interconexão do sistema ao longo dos últimos anos, assim como também o incentivo todo para que as renováveis pudessem estar no patamar que a gente está vendo hoje no Brasil, eu acho que está mostrando o resultado agora. Então, a gente tem, de fato, uma geração importante, tem um pipeline importante de capacidade de geração, né, com esse grid conectado, que faz uma diferença importante na competitividade. Você pode gerar num lugar e você consumir essa energia em outro lugar. Então, do ponto de vista de todos os critérios que levam a ter um hidrogênio verde competitivo, acho que o Brasil está muito bem posicionado, porque 60%, 60% a 70% do custo do hidrogênio verde é energia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está super bem posicionado. Os nórdicos alegam isso, mas é igualzinho. Eles também têm hidrelétricas, então só que o nosso país é do tamanho do continente, então é uma coisa realmente impressionante. E eu acho que a gente precisa, de fato, alavancar, né, essa nossa potencialidade.
E uma das formas de alavancar, obviamente, vai ser a produção eventual de amônia e essa exportação para outros lugares. E outra possibilidade, que justamente faz um pouco o link com essa questão do Mega Hub, é atrair essas outras indústrias que têm esse potencial, né, de agregar junto com o hidrogênio verde e produzir um outro produto, avançando talvez em algumas cadeias, e aí sim, avançar nessas cadeias e trazer valor agregado para o país, enfim, e outras cadeias produtivas também, trazendo um pouco de desenvolvimento para a gente. Então, eu acho que a gente precisa, obviamente, compreender, né, todas as questões aí. A gente está vendo vários projetos sendo anunciados lá em Pecém, né, e outras regiões aqui do país. Pecém é que tem muita empresa lá, mas eu acho que, de fato, é entusiasmante, né? Por dizer assim, é importante, mas eu acho que a gente tem todas as condições para, de fato, estar posicionado como país como um líder na transição energética, principalmente nesse sentido de como é que a gente utiliza, né, nossa energia e toda essa capacidade que está colocada da melhor forma possível, produzindo soluções de baixo carbono para o mundo todo. Então, eu acho que a gente está bem posicionado em relação a isso. Camila, eu vi que você, assim, que nem eu, é empolgado com essa questão do Brasil, né? E eu acho que é muito legal quando a gente junta, né, a nossa capacidade de fazer negócios, gerar desenvolvimento econômico, social com propósito, né? E você falou agora muito da capacidade que o Brasil tem de se tornar uma grande liderança. Eu acho que, né, o Energy Summit, ele nasce de um programa de desenvolvimento chamado MIT RIP, um programa que a gente rodou aqui no Brasil de 2021 a 2023, que tinha como esse objetivo de trazer para o Brasil esse grande polo de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade, né? A gente fala, são as 4 palavras mágicas que giram em torno do Energy Summit: inovação, empreendedorismo, energia e sustentabilidade. E aí, eu te perguntando, pode ficar dentro do escopo da Vale, mas também fora do escopo da Vale, das redes de parceiros. O que a gente pode contribuir, o que a Vale poderia contribuir e ensinar para expandir essa liderança brasileira nessas frentes? Você falou do hidrogênio, né, na capacidade de mineração. A Vale, como uma mega multinacional brasileira, né, pode fazer ou passar de mensagem para o resto do mundo como caminho para uma transição energética mais eficiente no que tange a descarbonização. Eu não sei se a gente consegue dar algum aprendizado, porque a gente também está aprendendo. Então, assim, são as nossas lições aprendidas, está todo aprendendo junto. Então, acho que isso é um primeiro ponto importante, porque, assim, a gente está aprendendo como a gente vai andando, né? Então, assim, mas um ponto de aprendizado que a gente tem visto a gente não consegue fazer nada sozinho. De fato, o ecossistema é muito importante. Então, isso a gente veio aprendendo, né, ao longo do tempo. Não existe uma bala de prata. Isso é uma outra coisa muito importante. Vai ser um quebra-cabeça, porque uma solução, talvez, para uma região não vai ser a mesma para uma outra região ou para uma empresa. Então, é importante compor as soluções. Então, essa questão de bala de prata, infelizmente, não tem, né? Embora a gente saiba que o grid é importante descarbonizar, que os processos produtivos são importantes de carbonizar, mas não vai ter uma bala de prata única, o que traz um desafio ainda maior e faz a gente precisar do ecossistema ainda mais. Então, a questão da inovação vai ser muito importante aí. Se eu pudesse citar 2, eu citaria esses 2. Momento Energy Beats. Acho que a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho, né? Como a gente tinha comentado antes, a gente tem um momento chamado Energy Beats, que é um momento que a gente compartilha sugestões com a nossa audiência de dicas para quem quiser saber mais do assunto, mais do que a gente está tratando aqui: livros, filmes, documentários, relatórios, etc. Então, considerando o nosso momento Energy Beats, que a gente chama, e a gente sempre começa com um convidado, né, uma norma da casa, eu queria te perguntar quais são suas dicas, os seus beats de hoje. Tá, eu escolhi alguns, tá? Então, assim, podcast. Tem um do próprio MIT, o Mighty, que é o MIT de energia, que tem sempre assuntos bem interessantes sendo discutidos ali no Spotify. Tem um documentário muito bacana chamado Planeta Energia. São 10 episódios que fala sobre todas as energias, e aí não só a parte de energia elétrica, né, mas também, por exemplo, biocombustíveis e tal, e com entrevistas com pessoas do setor. Eu não lembro qual stream tá esse, eu acho que é Prime, mas eu não tenho certeza. Mas chama Planeta Energia. São 10 episódios, bem bacana.
Tem 2 livros que eu acho bem interessantes assim, para dar um entendimento sobre essa questão da mudança climática. Um chama Speed and Scale, do John Doerr, que inventou lá os OKRs que as startups adoram, e ele faz meio que um OKR para a questão da mudança climática. E aí, cada OKR ele vai comentando. Acho bem interessante isso também. E tem o livro do Bill Gates, que eu acho que dá uma visão geral, né? How to Avoid Climate Disaster. Em inglês é isso, em português eu não lembro qual que é como é que eles traduziram. Mas que também conta um pouco do desafio que vai ser tirar lá ele fala 59 gigatoneladas de CO2 que a gente emitiu até então e que a gente vai precisar reduzir para manter um nível da Terra em um calor aceitável. Então, eu acho que esses livros ajudam a dar uma visão geral, tem alguns conteúdos interessantes ali nos capítulos e ajuda assim, um pouco a dar uma visão geral do que é esse tamanho desse desafio. Fantástico. Então, tem pessoas aí que vão ficar uma semana aproveitando as suas dicas. Bom, pessoal, eu vou pro meu beat, na verdade, meus 2 beats de hoje. A gente está aqui, né, no estúdio do lançamento do Energy Summit Report, né, o nosso relatório de 10 Energy Megatrends. Uma das Megatrends é a questão de materiais, novos materiais, os materiais da transição energética. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes sobre a importância disso, né, de a gente olhar a cadeia toda, o hub, o ecossistema como um todo. Então, vai lá, aquele bulletzinho, uma das 10 megatrends é a questão dos materiais, né, utilizados nisso. E o outro é um relatório da Agência Internacional de Energia, né, chamada Energy Technology Perspectives de 2023. Também, mais uma vez, a gente sempre olha para as megatrends de transição energética, da Agência Internacional de Energia, e sempre tem um capítulo muito legal sobre mineração e materiais de produção, também que fala uma série de tecnologias que estão mudando, né, a transição energética. Então vale a pena acompanhar esses 2. Fiquei devendo um filme, na próxima a gente fala sobre isso. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Gostaria de agradecer a todos e convidá-los a seguir nosso podcast, nossa plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Ludmila, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.